Aí as escolas adotam aquela coisa horrível que se chama Paulo Freire. Paulo Freire é um horror. Em vez de defender Gilberto Freire, que quase ninguém conhece, era um pernambucano que escreveu Casa Grande e Senzala, um defensor da mestiçagem, Gilberto Freire com Y, defende a porcaria do Paulo Freire com I. E se você falar qualquer coisa de Paulo Freire, eu mesmo, quando eu vou para um canto, diz assim, olha, eu acho o método de Paulo Freire um horror. Aí parece que eu estou xingando a mãe da pessoa. A coisa é tão incrível, que você falar de Marx, Paulo Freire, se você falar de Darwin, parece que você está xingando a família da pessoa. Você está falando das ideias dessas pessoas, parece que isso é a família da pessoa. Paulo Freire diz, pessoal, o livro principal dele é Pedagogia do Oprimido. Ou seja, o aluno não é mais estudante, é militante. Ele vai aprender que ele é um pobre coitado, que tem que se posicionar contra a classe opressora, em vez de entender que a vida é dura e ele tem que estudar e trabalhar. Alô, quem é? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou Renato de Fort Lauderdale. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu sou um ouvinte assíduo do seu programa. Muito obrigado. E eu acredito, eu e muitos amigos do Brasil, e o pessoal do Brasil aqui em Miami, ouve muito o seu programa. E nós acreditamos piamente que são um dos maiores, se não o maior intelectual hoje, de fazer um diagnóstico em relação à situação do Brasil. Eu gostaria que o maior intelectual do Brasil é a coisa mais fácil, não tem mérito nenhum. É fácil, né? Mas me diga uma coisa. Você é o maior mais inteligente do Brasil, foi uma grande merda. Mas a questão é a seguinte. O senhor faz um diagnóstico perfeito. O senhor faz um diagnóstico perfeito da nossa situação. Se o MIT acha que aqui nos Estados Unidos 47% já são pagos para não fazer nada, lá no Brasil 88% ou 98% já são parasitas remunerados. Agora, a questão que eu tenho para o senhor é mais difícil do que fazer o diagnóstico. Qual é a solução para o nosso país? Porque, inclusive, esse ano, a nossa presidenta, não é isso? Criou um artigo extra no Código 288A do Código Penal, criminalizando até a tentativa de se organizar contra esse governo, não é isso? Pois é. Olha, a solução a curto prazo não tem. O que tem é o seguinte, nós temos que recivilizar o Brasil. Para isso, mas como tem que fazer uma nova então geração de gente preparada, intelectualizada, educadores. Porque a muito longo prazo. Porque educação funciona em círculos concêntricos. Você tem que educar primeiro a elite para depois ir expandindo até chegar no povão. Isso leva muito tempo, porra. Solução de curto prazo? Não tem. Não tem. Só se fizesse uma farta distribuição de supositórios explosivos. Isso aí seria uma solução. Mas seria a solução. Supositórios explosivos para todos, deputados, senadores, presidente da República, ministro de Estado, né, chefe de departamento. Quer dizer, até o penúltimo escalão, né, só tem que sobrar assim, só, vamos dizer, de escriturado para baixo. E olha lá. Cumprido ainda. De escriturado para cima, meu filho, todo mundo está vendido e não sabe que está. As pessoas são corruptas e não sabem que são. Ficam condenando os outros, porra. Mas ali, assim, é o cocô acusando a merda, tá entendendo? É horrível isso. É horrível, porque todo mundo, com aquele discurso moralista, né? Tentando se fazer de superior e tal. Mas quando você vai ver, o outro é um ladrão, filho da puta também. Então, eu reconheço que o trabalho que o senhor faz de conscientização é um trabalho extraordinário. A questão é que esperar que se forme uma elite é uma questão complicada, porque o futuro do Brasil é de degradação. Para os acessos aos doutorados, aos mestrados, à produção acadêmica, o acesso aos cargos de divulgação de informação, como as cátedras federais, elas são cada vez mais políticas e direcionadas às pessoas que dizem as coisas erradas. Onde você tem toda a razão. É exatamente isso que está acontecendo. Mas, escuta, a gente está fazendo nosso trabalho de formiguinha, né? É a história do passarinho que fica jogando uma gotinha para apagar o incêndio na floresta. É o que dá para fazer e, quer saber, eu vou continuar fazendo. E eu acho que a gente tem que fazer a coisa certa. Se vai dar certo ou não, é Deus que decide. Eu não estou preocupado com isso. Se vai dar certo ou não, eu faço a minha parte e vou continuar fazendo o máximo que eu posso. Se os outros fizerem também, quem sabe a gente vai juntando força, é coisa melhor. Agora, não vou ficar esperando os outros e nem fazendo planos políticos. Eu acho que qualquer atuação política agora é ridícula. Mas na esfera cultural, educacional, podemos fazer muita coisa e vamos continuar fazendo por muito tempo. Muito obrigado, professor. Foi uma honra ouvir a sua voz Obrigado. E obter essa resposta. Alegria ouvi-lo.
Povo do agro e povo que entende a importância do agro. O que eu vou falar aqui é muito importante, então prestem bastante atenção e assistam até o final. Todo mundo está sabendo que o Supremo Tribunal Federal, em maioria, acabou com o marco temporal das terras indígenas. Porém, ainda há esperança. Na próxima semana, o Senado deve retornar à discussão sobre o projeto de lei que cria o marco temporal das terras indígenas. Em resumo, o marco temporal ele é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm o direito de ocupar apenas terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição Federal. Derrubada a tese pelo Supremo, na prática, sem esse marco temporal, haverá uma retomada ilimitada dos índios para áreas que não ocupavam em 1988, atingindo propriedades privadas já incorporadas por particulares rurais e até mesmo urbanas. Isso traz conflitos e inseguranças para toda a sociedade brasileira, principalmente insegurança alimentar, ao passo que serão expropriadas áreas que hoje são utilizadas por agricultores e responsáveis pela produção de alimentos. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque aí de casa você pode dar sua contribuição à aprovação do projeto de lei 2903, que cria o marco temporal. Eu estive olhando a consulta pública sobre esse projeto no site do Senado Federal e o placar tá feio. Apenas 1.522 pessoas apoiaram a aprovação do projeto de lei do marco temporal, enquanto 16.569 votaram pelo não. Então, se você entende a importância desse projeto, dê o seu apoio. Faça o que está ao seu alcance. Os senadores são comunicados periodicamente sobre os votos do portal. Isso pode sinalizar para eles a opinião do público, contribuindo para a formação e opinião de cada senador. Compartilhem esse vídeo com todos aqueles que entendem a importância do agronegócio para todos nós. E votem sim! O link vai ficar aqui para vocês irem lá e votar.